Pergunta da consulente Dulcineia. Ela pergunta ao pastor qual o versículo na Bíblia que possui todas as letras do alfabeto. É possível, pastor, nós sabemos com certeza este versículo? Eu desconheço esse versículo. Usando todas as letras do alfabeto português, seria preciso pesquisar toda a Bíblia para chegar a essa finalidade. Próxima pergunta do consulente José Correia. Ele pergunta ao pastor sobre a Santíssima Trindade. Ele diz aqui, pastor, é uma doutrina católica? O senhor pode explicar? A doutrina da Trindade está sendo indicada, ou está na Bíblia Sagrada, na fórmula batismal ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele deu a seguinte ordem: logo depois de ressuscitado, mandou que seus discípulos fossem pregar o Evangelho a toda a criatura e os que recebessem a mensagem deveriam ser batizados usando uma fórmula batismal. E essa fórmula batismal encontramos aqui em Mateus 28 e versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui em nome no singular do Pai, primeira pessoa, e do Filho, segunda pessoa, e do Espírito Santo, a terceira pessoa. Então estão aqui as três pessoas da Trindade juntas no que nós chamamos o batismo nas águas, como introdução a ser membro do corpo de Cristo, de acordo com outras escrituras sagradas. Agora, existem pessoas que contradizem, que negam, com muito ardor, esta doutrina da Trindade, sob uma alegação fútil. Ah, mas a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Sem dúvida. Por que não aparece na Bíblia? Não aparece na Bíblia porque não se trata de uma palavra bíblica. Se trata, sim, de uma palavra teológica. O que é teologia? O estudo sobre Deus. Então nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, já começar do livro de Gênesis, quando Deus criou a terra, ou criou o mundo, melhor dizendo, ele empregou uma linguagem que para nós poderia ficar sem solução se não fosse o estudo que fazemos da teologia para poder entender partes difíceis da Bíblia Sagrada. E nós encontramos aqui, então, no capítulo 1, essa posição bíblica. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeira observação: a palavra Deus é a palavra que vem da palavra hebraica Elohim. É o nome de Deus no hebraico, Elohim. Todas as palavras terminadas no final, Rim, H-I-M, significam que elas têm pluralidade em unidade. É mais ou menos como disse o texto bíblico a respeito da criação dos homens, aliás, da mulher.
criou Deus a mulher de uma costela do homem, e o texto bíblico declara: serão os dois uma só carne, dando a entender que é um dois composto, e é, na verdade, o casal viver como se fosse uma só pessoa. E da mesma forma, essa palavra disse Deus, vamos encontrar para poder harmonizar com nossa explicação, essa palavra que disse, que encontramos aqui, que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essa expressão, façamos, o verbo fazer, está na primeira pessoa do plural. Façamos, eu faço, tu faz, ele faz, nós fazemos, ou que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos. Então, façamos. Ali é empregado Deus falando para criar o homem. E você dirá, onde aparecem essas três pessoas? Nós vemos em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. Ele era, demonstrando sua eternidade ao lado do Pai. O Verbo estava com Deus, demonstrando distinção de pessoas. E o Verbo era Deus, a segunda pessoa da Trindade. No livro de Jó 34:6, lemos por fim: e o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Altíssimo me deu vida, mostrando então a integração destas três pessoas na obra da criação. Da mesma maneira que nós lemos também a respeito do batismo, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim, Jesus era a segunda pessoa da Trindade. Quero também esclarecer, não num tipo de hierarquia. Primeiro o Pai, mais poderoso, segundo o Filho, menos poderoso, e o Espírito Santo, terceiro, menos do que Jesus. Não existe isso. Não existe hierarquia na Trindade. Um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí está, em poucas palavras, definida a doutrina da Trindade. Agora, pessoas há, seitas heréticas, que negam a doutrina da Trindade de um modo enfático. Bom, se Jesus não é Deus, quem ele seria? Aí essas perguntas, essas pessoas respondem: Jesus é o arcanjo Miguel. Ora, você nega a doutrina da Trindade e me vem rebaixar a pessoa de Cristo, dizendo que ele é um arcanjo, na categoria de anjo, se a Bíblia declara no primeiro capítulo do livro de Hebreus, versículo 5 em diante, que Deus, quando introduz seu Filho unigênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus o adorem. Ora, Jesus é adorado pelos anjos, mas os anjos não podem receber adoração. Oração tributada a anjos é pecado de idolatria. Mas Jesus foi adorado pelos próprios anjos. E a Bíblia está repleta de declarações até dos próprios apóstolos. Quando Jesus recomendou, deu ordens ao vento e ao mar que parassem com o vento, com a água, a chuva que caía, e fez-se completa bonança,
Os discípulos se prostraram, está em Mateus 14, 33. Se prostraram e adoraram o Senhor Jesus. Por quê? Porque o reconheceram Senhor até do tempo. Então, aí está a doutrina da Trindade, uma doutrina bíblica. Os que querem negá-la, rebaixam uma pessoa de Cristo e têm a petulância, a audácia de modificar a Bíblia, a tradução Novo Mundo, para dizer ao contrário. Por exemplo, quando nós lemos lá em Gênesis 1 e 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a palavra Espírito no hebraico é Ruach. O Espírito de Deus. Transformaram na força ativa de Deus. Força ativa é algo comum. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Uma interpretação capciosa, fora da Bíblia Sagrada, substituindo a personalidade do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. É a mesma coisa que nós chegássemos a João 4:24, onde Jesus, indagado pela mulher samaritana, qual é o lugar de adorar, ele disse, nem no monte dos samaritanos, nem em Jerusalém deveis adorar o Pai. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ora, então você traduz consentaneamente com Hebreus 1 e 2, lá está dito que a força ativa, e vamos dizer assim, e a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas. E agora, Deus é Espírito. Um Espírito é uma força ativa. Logo, Deus, o Pai, é uma força ativa. Para sermos coerentes com a tradução. Então veja que ridículo essa argumentação para sustentar a negação da Trindade, fazem da pessoa de Cristo simplesmente alguém que está no nível de um arcanjo. E um arcanjo, por mais nobre que seja, como foi Miguel, não pode alcançar a divindade e não é divino e não deve receber adoração. A próxima pergunta é NQI, e aqui é sobre artes marciais. Pode um cristão, pastor, ser um apaixonado por MMA? Nós queremos dizer o seguinte, que talvez esta pergunta possa parecer estranha para muitos dos nossos ouvintes, como a perguntar que razões haveria que impedisse um cristão de apreciar um esporte como esse jogo de boxe aí que vale tudo, MMA. É que muitos que se dizem cristãos não sabem que artes mágicas ou artes marciais estão fundamentadas em religiões orientais. Budismo, hinduísmo, sintoísmo, shintoísmo, sikhismo. São seitas orientais, e dentro destas seitas orientais existem certos rituais religiosos que são empregados na própria luta, porque creem que há um poder invisível naquilo que fazem de religioso, e aí passam para as artes marciais, e aí compromete a honra, a adoração que é exclusiva de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E o crente que desconhece o comprometimento dele, ele vai
nessas artes marciais, empregar também evocação ou invocação de entidades que não existem, não estão apoiadas, porque são entidades ligadas à idolatria. Então nós temos aqui algumas palavras que quero expor aos nossos ouvintes para poder tornar claro. Por exemplo, a palavra Aikido é claramente um ritual religioso pagão. O termo, ou a palavra Aikido, significa caminho de união com o Espírito Universal. Então aí está contrária ao ensino bíblico, ter outro Deus. Capoeira, como praticada no Brasil, é ocultista. Então envolve-se com práticas que Deus abomina, conforme Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. Temos aí, ela veio da África, trazida para cá pelos escravos, é vinculado a algumas religiões de origem africana, como candomblé, bruxaria, macumba, e também até as seitas como quimbanda, umbanda, são ligações de religiões vindas da África. E temos aí uma palavra muito comum, que se ouve a todo instante, porém difícil de ser pronunciada. Jiu-jitsu, não sei se a pronúncia é correta, é um misto de Kung Fu e golpes japoneses. É violento, brutal, selvagem. Então, aí está uma posição que um cristão não deve se envolver. Judô é um tipo de jiu-jitsu, mas menos selvagem. Karatê é uma espécie de Kung Fu, mais popular no Ocidente. E Kung Fu é um modelo primitivo e milenar, de onde procederam várias outras modalidades. E ainda temos um tipo de uma palavra chinesa, Tai Chi Chuan, se é o caso. É uma forma considerada leve, suave e pertence ao Kung Fu. Portanto, o problema destas lutas marciais não são apenas violência, algo que, por si só, depõe contra a prática esportiva. O problema maior é que o cristão que se envolve com essas práticas está, de alguma forma, ainda que não admita, se envolvendo com o ocultismo. E que o Senhor Jesus nos ajude a fim de não nos conformarmos com este mundo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, um texto da Bíblia muito conhecido de todos. Vou passar a ler aqui, porque é conveniente. Diz assim o texto sagrado: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto equilibrado, um culto que agrada a Deus. E não vos sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu pergunto a você, meu prezado ouvinte, você não gosta de agradar a Deus na sua vida? Fazer exatamente aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele aprecia, aquilo que é da sua vontade? Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas a Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés. É uma luz para o nosso caminho. Se estivermos ligados à Bíblia Sagrada, vamos poder discernir o que está errado,
do que está certo, que é a Bíblia Sagrada. Então, tenhamos cuidado, porque apresentações às vezes são muito capciosas, atraem maiormente os jovens, adolescentes, e se envolvem com isso e não sabem que estão pecando contra Deus. Pergunta agora recebida por e-mail do consulente João Xavier. É uma outra forma dos nossos consulentes fazerem perguntas para o pastor. O nosso e-mail é consultandoabiblia@terra.com.br. Vou repetir, consultandoabiblia, tudo junto, @terra.com.br. Você pode fazer como fez aqui o consulente João Xavier. A primeira pergunta do João Xavier para o pastor é baseada em Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Ele diz assim: está escrito, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aí ele pergunta, quem receber um galardão menor pelas obras, ficará fora do reino de Deus? A salvação não é igual para todos que estão em Cristo Jesus, ou no céu terá recintos diferentes para cada tipo de obra? Salvação, prezado consulente, é pela fé em Cristo como Salvador, arrependimento dos pecados e uma vida santificada. Galardão pelas obras, se a salvação é difícil, imagina o galardão para uma pessoa receber, tem que trabalhar para Deus com muito trabalho. No dia do julgamento haverá surpresa. As pessoas que trabalharam anonimamente, e muito receberão galardão. As que trabalharam muito sem ser anonimamente, poderão talvez não ter galardão. Então não pense que o galardão é algo qualquer, se a salvação é difícil. Imagine o galardão, mas imagine além de ter o privilégio de ser feliz no paraíso e ainda ter o galardão de apoio ainda pela obra realizada. Então, salvação é pela fé na pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo enfatiza como é que uma pessoa pode ser salva pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz ele no capítulo 10 de Romanos. Você quer ser salvo? Veja o que a Bíblia declara. Se, condicional, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então temos aqui duas condições. Primeira, pronunciar com a boca, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Salvador e Senhor. Eu te agradeço porque tu perdoas meus pecados e salvas a minha alma. Então aí está, eu recebo Jesus como meu Salvador, eu Senhor. Então esta declaração aqui na Bíblia, incluindo o que crê que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então está aqui aceitar a Cristo como Salvador e invocar o seu nome como Senhor
e Salvador, crer na sua ressurreição corporal dentre os mortos, esta fé na pessoa de Cristo resulta em salvação. Então, uma pessoa que assim o faz, ela tem segurança da salvação. E um exemplo típico dessa condição exposta aqui é o caso do ladrão na cruz, aquele homem que subiu à cruz zombando de Jesus, ao lado do seu companheiro, também de atitudes impróprias, condenáveis. Ele viu o porte de Jesus durante os momentos que ficou lá na cruz e fez um apelo, um pedido a Jesus. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não tinha feito nada absolutamente. Estava numa cruz preso, saindo dali para a morte, e pediu a Jesus misericórdia. A resposta foi pronta. Hoje estarás comigo no paraíso. Então ele aceitou Jesus e foi salvo, indo para o paraíso, enquanto um amigo dele, que se manteve impenitente, foi para o outro lado, foi para o inferno. De modo que salvação está aqui. É deixar de lado o galardão, porque galardão advém para nós quando, como cristãos, algum tempo vivendo aqui na Terra, nós trabalhamos em prol do progresso da obra e falamos de Jesus para terceiros. E aí sim, a obra que é realizada em nome de Jesus é um galardão que vamos receber. Então existe salvação sem galardão e existe salvação com galardão, porque a pessoa também trabalhou e, como disse Jesus, então é um servo bom e um servo fiel. Mais uma pergunta do consulente João Xavier, agora em Apocalipse 22, 17. Está escrito, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem é, pastor, a esposa mencionada neste versículo? Numa linguagem figurada, a esposa representa a igreja na terra, cujos membros vão ser arrebatados para o encontro com Cristo nos ares, para as chamadas bodas do Cordeiro, conforme nós lemos no livro do Apocalipse, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mais uma pergunta do consulente João Xavier, agora em Apocalipse, capítulo 18, verso 1. Está escrito, e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Pastor, quem era esse anjo com poder e glória? Não há identificação do anjo com nome próprio e apenas suas atividades. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1, 5 e 6, nós lemos a respeito da nossa posição com relação à pessoa de Cristo. Diz o texto, e vos vivificou, é a nossa posição, mortos espirituais. Recebemos vida espiritual. Estando vós mortos em ofensas e pecados, repetindo, é a nossa posição. Estávamos assim.
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então esta é a posição final daqueles que recebem a Cristo como seu Salvador e Senhor. Próxima pergunta também do consulente João Xavier, agora sobre Gênesis capítulo 3, verso 22. Pastor, por que Adão e Eva morreram, sendo que eles comeram do fruto da árvore da vida? Adão e Eva morreram, sim, no dia em que comeram o fruto proibido. Capítulo 3 do livro de Gênesis, pode ser lido isso a partir do primeiro versículo. A palavra morte indica separação e não aniquilamento. Vou repetir, a palavra morte tem vários sentidos. Tem a morte física, que é a separação da alma e espírito do corpo, como disse Jesus em Mateus 10, 28, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar o espírito, não podem matar a alma. Logo, o espírito e a alma sobrevivem à morte do corpo. E não significa morreu, acabou-se. Isso chama-se uma teoria do aniquilamento, não é bíblico. No mesmo dia em que comeram o fruto proibido, foram postos fora do jardim do Éden, impedidos de entrar lá de modo definitivo. Morreram. Sim, morreram no mesmo dia. Separação de Deus. Não podiam entrar mais no jardim, mas viveram fora. Sabe quantos anos? 900 e tantos anos. 903 ou 912 anos. Está no capítulo 5 de Gênesis, nos primeiros versículos. Então, aí está o que aconteceu efetivamente. Adão ainda gerou filhos e filhas, e assim aquele povo da antiguidade progrediu. Depois ele veio morrer fisicamente. Então temos aí essa situação. Separação e não aniquilamento. No mesmo dia em que comeram o fruto proibido, foram postos fora do jardim do Éden, impedidos definitivamente de lá entrar, morreram espiritualmente, o mesmo tipo de morte de quando nós andávamos separados de Cristo. Pergunta que temos hoje aqui, pastor Natanael, é o seguinte, de um irmão ou irmã aqui que não quer se identificar, e fala o seguinte: favor explicar o texto de Hebreus 12:15, que diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Por favor, o senhor então explicar esse texto que realmente não é muito fácil aqui de ser entendido. Esse texto aí está exortando o leitor a ter cuidado para não ter uma atitude caracterizada por animosidade, ressentimentos, amarguras por qualquer evento ocorrido, que essa pessoa fica presa e prejudica-se a si mesmo e prejudica outras pessoas que são participantes desse acontecimento. Então, repetindo, prejudica a pessoa que está assim amargurada, isto é, deixando-a sem condições de entrar na presença de Deus em oração. A amargura entre um grupo de crentes pode alastrar-se e corromper muitos, destruindo a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor.
muito cuidado com a maneira de falarmos, de contarmos um relato, para não atingirmos nenhuma pessoa que venha criar um celeuma, criar um problema dentro da própria igreja. Seja a pessoa que se caracteriza pela paz. Outra pergunta que nos é remetida diz o seguinte, pastor Natanael: o Espiritismo se declara a terceira revelação de Deus aos homens, alegando que se trata do cumprimento da promessa de Jesus de mandar o Consolador. Tal alegação tem alguma base na Bíblia, pastor? Não. Não existe base para esta posição. O Espiritismo não é uma religião cristã. E por que não, perguntará o ouvinte? Porque nega as doutrinas centrais do cristianismo. Como alegar ser uma terceira revelação de Deus aos homens, dizendo que é cristão, porém as doutrinas aceitas pelo cristianismo, que estão na Bíblia Sagrada, são recusadas pelo Espiritismo kardecista. E para não ficar apenas nas minhas palavras, o primeiro assunto de magna importância que nós encontramos na Bíblia é a doutrina da morte vicária de Jesus na cruz. Ou seja, nossa redenção ganha pela atitude de Cristo de entregar-se a si mesmo voluntariamente, tomando o nosso lugar, para que pela sua morte na cruz nós pudéssemos ficar livres. E nós temos um hino na harpa cristã que diz assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. Então aí está uma posição que Jesus realizou por nós, porque pela sua morte na cruz nós nos tornamos limpos interiormente. E há mais ainda além disso, a missão de Jesus aqui na Terra foi indicada pelo seu pioneiro que veio preparar o caminho para Jesus, João Batista. Ele veio preparar o caminho e quando Jesus foi ao seu batismo nas águas, ele apresentou Jesus aos seus discípulos e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se Jesus tirou nossos pecados pela sua morte na cruz, nós não precisamos de reencarnação, 1, 2, 3, 4, 5, como alega Allan Kardec, até que se torne um espírito puro. E a Bíblia, a propósito, declara no livro de Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrer uma vez. Uma vez. Não passamos por este mundo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes em corpos alheios. Passamos apenas uma vez. E depois? Depois diz o livro de Hebreus 9, 23. Aliás, 9, 27. Depois, juízo. Então, através do juízo, já se define a posição da pessoa. Então, aí estão 2 doutrinas que não têm base bíblica, são aceitas pelo kardecismo, respeitamos, mas admitimos que não tem base para o Espiritismo querer colocar-se como a terceira revelação de Deus aos homens e mostrar-se como sendo cristão. Não tem base tal situação, porque diverge, francamente, do ensino capital da Bíblia Sagrada. Nós temos uma convicção conosco, e citamos frequentemente acerca de João 3,16.
é o texto chamado texto áureo da Bíblia. Um texto que nenhum crente leitor da Bíblia poderia deixar de ler, saber repetir de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crer já está julgado. Se a pessoa morrer sem crer em Cristo, já está com o destino traçado para a vida além túmulo. Se crer em Cristo, já está também com sua situação definida. E a propósito, citamos o caso de 2 salteadores que estavam ao lado de Jesus no momento em que ele foi sacrificado. 2 salteadores, só que a atitude de ambos não era igual. Enquanto um escarnecia juntamente com o povo embaixo, que gritava: desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós também, mas o faziam zombeteiramente. O outro, cujo nome é meio desconhecido, mas é chamado Dimas, se não me engano, ele dizia ao seu companheiro: tu nem temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E aí ousou clamar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Resposta de Jesus pronta: hoje estarás comigo no paraíso. Ora, você já pensou, meu prezado ouvinte, me desculpe a colocação, mas na linguagem de hoje, um bandido que vivia uma vida pregressa de cometer crimes, se arrepende na última hora. O que aconteceria dentro do Espiritismo? O arrependimento em si não tem valor para a salvação dentro do Espiritismo. Ele precisa sujeitar-se à lei do karma, que é restituir e reparar os males que ele fez na vida enquanto vivo. E esse homem, então, dentro do ensino espírita, não podia receber de Jesus uma palavra tão clara: hoje estarás comigo hoje estarás comigo no paraíso. E isso significa que a morte de Jesus trouxe para nós este benefício de salvação, não pelas nossas obras, porque não temos, mas como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, porque pela graça sois salvos. A palavra graça significa favor imerecido. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, essas colocações bíblicas mostram que nós podemos ser salvos exclusivamente pelo Senhor Jesus Cristo, como Ele próprio declara em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do apóstolo Pedro em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Unicamente Jesus Cristo. De modo que, ao aceitarmos a Cristo, recebemos o perdão de Deus. Como é bom sentir o perdão de Deus em nossas vidas. Sentir aquele alívio, aquele descanso, como Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados,
oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que convite fabuloso! E Jesus, certa ocasião, ele deu graças ao Pai. Graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos significam pessoas humildes, que têm disposição para aceitar as verdades bíblicas, corações abertos, como diz a Bíblia, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Palavras do Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Aí fica então a nossa posição, baseado na Bíblia Sagrada, que ninguém pode impedir que o Espiritismo se declare como sendo uma religião cristã. Porém, dentro das práticas e ensinos de Kardec, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, não temos nenhuma posição que possa admitir que seja assim, à luz da Bíblia Sagrada. Muito bem. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia e está ouvindo aqui o quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. Você também pode fazer a sua pergunta pelo 3307-4429. A irmã Regina Blanco está aqui ao telefone aguardando a sua pergunta. Pode ser também seu pedido de oração, seu comentário, 3307-4429. E não esqueçam também, anotem aí, hoje às 19 horas, aqui na Igreja Evangélica da Paz, na Igreja Sede, Rua Silva Jardim, número 503, teremos o culto das mulheres. Então, as mulheres da Igreja Evangélica da Paz convidam a todos aqui para estar em comunhão junto a elas aqui na igreja. E não precisa ser só mulher para participar do culto, você também, que é o esposo, é o filho, é o vizinho, venha e participe aqui do culto hoje, então, às 19 horas, na Rua Silva Jardim, número 503, a uma quadra da Avenida Afonso Pena, em Santos. Temos aqui uma pergunta, mas antes da pergunta, pastor Natanael, tem uma pequena introdução que eu passo a ler para os ouvintes e os irmãos que estão acompanhando o programa. Diz o seguinte: João, o escritor do quarto evangelho, testifica de João Batista, que são duas pessoas diferentes, afirmando o seguinte: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Mas não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 6 a 8. Contrariando tal declaração bíblica acerca da honestidade de João Batista, há uma igreja sem nome, conhecida como Igreja Local, que publicou o jornal Árvore da Vida, ano 3, número 25, página 6, que resolveu levantar uma acusação contra a idoneidade de João Batista. Vejam só. Ao mencionar no citado jornal o seguinte, contrariando até as palavras de Jesus, né, que nascidos de mulher não há maior do que João Batista. Então, citando no jornal o seguinte: João Batista é um exemplo de alguém que começou na linha da vida, na incumbência de Deus, mas que no fim se desviou. Qual o leitor da Bíblia que poderia chegar a essa conclusão, segundo a qual João Batista se desviou?
Não satisfeitos ainda com a acusação contra, alegam que João Batista foi totalmente contra os fariseus, chamando-os de raça de víboras. E que, no princípio, João Batista tinha um coração voltado ao Senhor, mas depois ele olhou para o que tinha realizado e não quis avançar com o Senhor. Diz ainda que ele se orgulhou, até mesmo chegou a competir com Cristo. Tinha seus próprios discípulos e andava no seu próprio caminho. Por isso, o Senhor permitiu que sua cabeça fosse cortada. Isso está no jornal, como disse, Árvore da Vida, no 3, páginas 25, pergunta 6, P.6, deve ser pergunta 6. Bom, em função desse introito aqui, pastor Natanael Rinaldi, como o senhor vê essa acusação contra João Batista, o precursor de Jesus, sendo acusado desta forma e desviado de Deus? Essa acusação eu considero leviana, inadmissível e é resultado de uma pessoa que lê a Bíblia sem prestar atenção no que lê. Por exemplo, João interrogado se era o Cristo, sua resposta foi negativa. Ele disse não, que não era o Cristo. Está em João capítulo 1, versículo 20. Ora, uma pessoa dessa é soberba? Não, disse, foi interrogado, disse que não era. E disse mais, este é aquele que vem após mim. Quer dizer, Cristo é alguém que vem depois de mim, que era antes de mim, e do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Versículo 27 do capítulo 1. Mais tarde, seus contemporâneos quiseram abrir rivalidade entre ele, João Batista, e Jesus, e disseram a João, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se ele não for dada do céu. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículos 26, 27 e 30. Conclusão. Essa acusação contra o homem a quem Jesus disse, dos nascidos de mulher, não há ninguém que seja maior do que João Batista. Ora, que elogio! João Batista poderia alegar isso. Foi o próprio Cristo que disse de mim. Trata-se, pois, de uma acusação leviana dos que escrevem este jornal Árvore da Vida e que, naturalmente, não está sendo correto nessa observação de João. Eu, pelo menos, leio a Bíblia há tantos anos, nunca pude imaginar que alguém iria tirar da leitura do trecho da vida de João Batista uma acusação tão grave como esta que tomei conhecimento. Pergunta que nos chega no momento, pastor Natanael Rinaldi, de uma pessoa aqui que não quer se identificar, e ele diz o seguinte, depois que o cristão desce à sepultura, ele dorme aonde? Veja só, ele gostaria de entender onde é que o cristão dorme depois que desce à sepultura. Pergunta aqui de uma pessoa que não quer se identificar para o pastor Natanael Rinaldi. Quero dizer que o corpo do falecido dorme. Mateus 27, 52. Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Taxativamente, a Bíblia declara que a posição do corpo, então, que é levado para o cemitério, posto num caixão, a posição dele indica uma pessoa que está deitado. Logo, o corpo está inconsciente.
Porém, o homem não é só corpo. O homem tem uma alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis. Ora, se esta pessoa cujo corpo foi sepultado, ela vivia em comunhão com Cristo, era um cristão de verdade, a sua alma não ia dormir, nem seu espírito. Iria acontecer com ele exatamente o que está no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós lemos aqui o mártir do cristianismo, o primeiro mártir, diácono Estevão, trouxe ao conhecimento dos judeus a história do próprio povo dele em poucas palavras. Quem quiser conhecer a Bíblia em miniatura, é só ler o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Só que Estevão foi muito exigente no sentido de dizer ao povo: vocês que estão procurando acabar com os cristãos, expulsando da cidade de Jerusalém, pedindo às autoridades que os persigam, eu quero dizer para vocês que vocês estão continuando na mesma atitude de seus pais no passado. Qual foi o profeta enviado por Deus que eles não mataram? Quando Estevão levantou esse problema, eles ficaram rangendo os dentes de raiva, de ódio contra Estevão, e então partiram para cima dele com pedras para o apedrejar. Estava à beira da morte quando ele assim se pronuncia. Vou ler então o texto de Atos 7:54 em diante. E ouvindo eles isto, enfureceram em seus corações, rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, que mais tarde se tornou no apóstolo Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então a pergunta do NQI: homem, ele dorme onde? Aqui, meu prezado ouvinte, não está dizendo que ele foi dormir. Quer ver o que ele disse que ia dormir? Primeiro eu vou repetir: apedrejaram a Estevão, versículo 59 de Atos capítulo 7, e em seguida vou ler o 60. 59, e apedrejaram em Estevão, que em invocação, me permita dizer, estava Vivinho da Silva. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O Estevão, que habitou num corpo, partiu para estar com Cristo na hora da morte. E em seguida, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Sim, o corpo dele agora foi para a sepultura morto. Então, tenha consciência de que a Bíblia é muito clara: sono da alma é doutrina de homens. Não é doutrina de Deus, não é doutrina bíblica. Quem inventa essa doutrina está escondendo alguma coisa.
que não quer revelar ao público e nem aos seus membros. E é uma doutrina que não tem base na Bíblia Sagrada. E se quiséssemos aqui apresentar, é só apresentar o capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 1. Ele diz: se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que é casa deste tabernáculo que pode se desfazer na morte? É o corpo. Ele continua: temos, tempo presente, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E ele então te dizia no versículo 8 e 9 desse capítulo 5 de 2 Coríntios: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então o cristão parte do corpo, vai estar com Cristo, e é uma condição de consciência muito melhor do que ele estava neste corpo terráqueo, às vezes cercado de dores e de sabores. Essa é a expectativa de um cristão bíblico.